Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Versículo de número 11. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Essa é uma palavra que Deus colocou em nosso coração, especialmente aqui, no nosso culto de sexta-feira agora passado, dia 7 de setembro, quando estivemos orando por nossa nação. Em um determinado momento do culto, eu tive uma visão, e nesta visão Deus me fez lembrar do que aconteceu ao terceiro dia da criação, quando Deus disse que a terra produzisse. Produza a terra. Nós temos que lembrar de que as condições não seriam aquelas que nós diríamos as melhores possíveis, quando o Senhor ordenou à terra que a terra se tornasse produtiva. Mas, mesmo assim, imediatamente, é o que entendemos, imediatamente a terra começou a produzir. Imediatamente, de uma maneira natural, de uma maneira, eu diria, selvagem até, a terra obedeceu à ordem divina. Produza a terra. E a terra passou, daquele momento aos nossos dias, até que passe céu e terra, e tudo que neles há, a terra tem sido e será produtiva. Não importando o que aconteça, a terra obedece o comando de Deus. Nós tivemos em nossa nação a construção daquela rodovia que foi conhecida como Transamazônica. E é interessante você, hoje, observar vários trechos desta rodovia que foram, diria eu, tomados de volta pela selva. A selva agrediu. Se a selva foi agredida, rasgaram a selva para poder abrir um caminho no meio de uma floresta extraordinária, como a floresta equatorial, a floresta amazônica, que a copa das árvores, ponto que quando alguém entra dentro desta floresta, não vê a luz do dia, é escuridão absoluta. Não é a floresta como a floresta tropical ou subtropical que nós estamos acostumados a ver, ou as savanas que vemos muito nos filmes. É uma floresta onde a natureza é não apenas exuberante, mas ela é extremamente
extremamente poderosa. E me parece que esta floresta, de uma forma, como eu disse, selvagem, de uma forma extraordinária, ela obedece à ordem de Deus. Ela obedece o comando de Deus, que foi o primeiro comando, o comando original do terceiro dia, quando Deus disse, produza a terra. E a terra imediatamente começou a produzir. A terra imediatamente surgiram as árvores, surgiram a relva, surgiram os frutos, surgiram. Cada um de nós pode imaginar de uma maneira distinta o que aconteceu. Você pode imaginar que potencialmente surgiu. E você pode imaginar que literalmente, como num abrir e fechar de olhos, numa velocidade surpreendente, porque por mais que você me diga, olha, isso é impossível, eu creio em milagres, então eu creio no impossível. Isso é uma questão de fé, isso não é uma questão de ciência, isso não é uma questão de lógica. Não é para entendermos isso cientificamente ou logicamente. Isso é para recebermos e compreendermos pela fé. A Bíblia diz que pela fé entendemos que o mundo foi criado por Deus. Nós não entendemos pela ciência, nós não entendemos pela razão, pela lógica. Nós entendemos pela fé. E quando você quer entender os milagres pela razão, quando você quer entender os milagres pela lógica, quando você quer entender os milagres pela ciência, você não está buscando crer nos milagres. Você está buscando uma desculpa para dizer que crê nos milagres. Não, quem crê, crê, absolutamente crê. Apenas isto, crê. Então, eu particularmente, o que eu vejo nesse texto e o que eu imagino no meu ser é a natureza inteira, de uma forma imediata, ela crescendo, ela demonstrando, porque eu não posso entender que no mesmo dia surge a árvore e o fruto. Assim como eu não posso compreender que o cajado de Arão, uma vez fincado na terra, no outro dia estava florido e com fruto. Primeiro vem o florir e depois vem o frutificar. Mas ele estava não apenas florido, mas estava florido e com fruto. E era um cajado. Era um cajado. Não tinha raízes, não tinha nada. E foi o que Deus fez para demonstrar em algo completamente morto, como uma vara, uma madeira morta. Deus fez florir e frutificar. E se Deus fez isto a uma madeira morta, o que Deus não fará na minha e na tua vida, no nome de Jesus Cristo. A palavra que o Senhor colocou em meu coração é uma palavra muito simples, uma palavra de fé que eu espero que transmita a todos nós a devida esperança. Hoje pela manhã, disse eu, e eu então volto a dizer, que uma das coisas que praticamente a vida, na dificuldade que há na vida, está como que a roubar de todos nós, é um elemento essencial chamado a esperança. Meus irmãos, eu me recuso a perder a esperança. Eu me recuso a perder um caráter de fé, porque a esperança, ela se manifesta num caráter de fé. Ela é mais do que otimismo. É bom ter otimismo, mas esperança é baseada em uma promessa real.
ela não é baseada numa possibilidade em que eu me inclino à boa possibilidade, em vez da má perspectiva. Isto é ser otimista, é me inclinar sempre à melhor das possibilidades. Isso não é ruim, isso é bom. Mas quando você tem esperança baseada numa fiel promessa. Nós temos uma fiel promessa. Uma promessa, como diz a palavra a respeito de Abraão, que Abraão creu. Por quê? Porque Abraão creu que aquele que prometeu era fiel para fazer cumprir. Isto é esperança. Esperança e fé não podem ser de forma alguma desassociadas, elas caminham juntos. Até eu mesmo digo que uma das maneiras de compreendermos o que é uma esperança é uma fé que permanece pela paciência. E quando você tem uma fé que permanece pela paciência, você tem assegurada em você esperança. E quando nós lemos esse texto e vemos isso que a terra produziu, a visão que Deus me dava era da terra rasgando-se, produzindo, saindo da terra a relva, saindo da terra o fruto, saindo da terra as árvores, saindo das árvores os frutos, tudo isso num momento exuberante de criação, de majestade, de algo glorioso. E Deus colocou então no meu ser, se eu posso assim dizer, que nós necessitamos, que nossa nação necessita, de uma bênção que vá além de todas as coisas, de uma bênção que ultrapasse todas as circunstâncias, positivas ou negativas, todas as dificuldades, todas as adversidades, que apesar de tudo e que apesar de todos, de qualquer maneira, seremos abençoados. Isso se chama graça. É um favor inexplicável. Quando Jacó entrou em acordo com seu sogro, Labão, a Bíblia diz que Jacó então disse a Labão: por tantos anos eu te sirvo, mais do que os anos combinados. Mais do que os anos combinados eu te sirvo e não recebo por te servir. Então fizeram eles um simples acordo. A ovelha malhada será minha, a ovelha não malhada será tua, porque a ovelha malhada raramente surgia. Ainda mais quando as ovelhas não eram malhadas. Conhecemos a história dele com as varas de camelo e colocando para que as ovelhas vissem aquilo. E nasceram apenas ovelhas malhadas. Que será que fez Jacó? Apenas um ardil? Se nós sabemos que isto, de fato, não determina que tipo de ovelha nascerá. Jacó, ao final de tudo, falando com Raquel e com Lia, ou Leia, disse: 10 vezes mudou teu pai o acordo comigo. 10 vezes mudou o acordo. E se Deus não tivesse
me abençoado, nós nada teríamos conseguido. Então Jacó reconhece que não era o ardil, que não era a inteligência e a capacidade dele que o fez prosperar. O que o fez prosperar foi uma bênção extraordinária, que não importava quantas vezes fizessem as coisas serem contrárias a Jacó, não benéficas a Jacó, não de acordo com que beneficiaria, ajudaria a Jacó, não importando quantas vezes mudassem, Deus o abençoava. Ou seja, cada vez que Labão falava, não, agora será a malhada, ou agora será a não malhada, que será tua, Labão determinava, pelo que ele falava, o que Deus iria agir, porque Deus ouvia e dizia, então agora vai ser isto, porque era Deus quem abençoava. Então, não importando quantas vezes mudassem o acordo, todas as vezes Deus favoreceu a Jacó. Meus irmãos, eu quero dizer hoje aqui, uma loucura, não importa quantas vezes os Labões deste mundo, os trapaceiros dessa terra, os injustos desta comunidade, os inimigos da tua vida, mudarem o acordo com você, Deus fará que todas as coisas sejam benéficas a você, e você é que vai sair triunfante de tudo isto. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. Jacó não tinha como lidar com uma situação dessa. Você concorda comigo? Ele não tinha como. Ele não tinha tecnologia, ele não tinha instrumentos, ele não tinha outras ovelhas que pudesse, de alguma maneira, fazer com que tivessem relação com aquele rebanho, de maneira que nascesse assim ou daquela maneira. Ele dependia completamente, totalmente, do favor de Deus. Do favor de Deus. Não coloque nesse aspecto, não coloque a tua esperança em Labão. Porque Labão, podendo, te rouba. Labão deseja beneficiar a ele. O coração de Labão está nas riquezas. E Labão não ajudará, as filhas não ajudarão. O coração dele não está com as pessoas, o coração dele está só com uma pessoa, com ele mesmo. Com ele mesmo. Esse é um retrato da nossa sociedade. A dizer, não é a sociedade capitalista, não é sociedade capitalista, é humanidade, é assim. Isso não é capitalismo, isso não é socialismo, não pense que socialismo é melhor que capitalismo, gente é gente. Gente socialista, gente capitalista, gente de qualquer lista é gente. E guardam as mesmas características. Existe a mesma maldade, existe a mesma ruindade, existe a mesma situação incompreensível. Isto foi, e é, e será, mas há uma esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, e é Jesus que nós vamos pregar. Isso pode mudar e irá mudar a nossa sociedade, a nossa realidade, mas nós temos que orar pela nossa nação. Eu volto e quero dizer aqui uma coisa. O meu discurso não é político, eu não faço política, eu creio de fato que púlpito não pode ser palanque, eu creio que nós não somos partido, há um movimento de escolas sem partido, eu já falei aqui, repito, eu quero fazer um movimento de igreja sem partido,
Tá? A igreja não tem que tomar partido, o único partido que a igreja tem que tomar é o partido pelos necessitados. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, é o partido de Cristo Jesus. O meu candidato se chama Jesus Cristo, e ele já ganhou na cruz a eleição. Eu quero dizer uma coisa, eu não estou aqui para atacar a um candidato A, B, C, seja o que for, ou defender outro candidato de outra linha. Eu creio o seguinte, cada um, falo isso de novo, repito, e repetirei quantas vezes for necessária. Há outras visões, há outra maneira de encarar. Várias pessoas levam os candidatos aos seus púlpitos, apresentam vários pastores de igrejas grandes, de igrejas poderosas, gente com muito mais êxito do que eu, gente de êxito numérico, digo eu. Eles têm essa maneira, eles dizem, esse é o meu candidato, aquele é meu candidato, um vai visitar a um, outro vai visitar a outro, postam isto, postam aquilo. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio no nome de Jesus que não depende de quem esteja lá. Veja bem, se é um, se é outro, que esteja na presidência da nossa nação, eu creio que se a igreja se arrepende, se a igreja se converte, se a igreja ora, Deus sara a nossa terra. Deus não sara a nossa terra porque fulano, beltrano ou ciclano estão no governo. Deus sara a nossa terra porque a igreja se arrepende, se converte e ora. Você concorda comigo? Eu creio nisso. E eu creio o seguinte, que se nós fizermos isso, a terra vai ser produtiva. Seja governo de direita, seja governo de esquerda, seja governo de centro, seja governo do que for, a terra vai ser produtiva, porque vai ter uma bênção de Deus. Não importa o que os labões falem. Eu acho tão interessante quando você vê, eu digo o seguinte, cuidado, não creia tanto em redes sociais. Eu já vi em rede social que Coca-Cola é feita da manga. E se você consegue crer numa coisa dessas, só porque está na internet, tem gente que, se está na internet, acredita. Meu irmão, nem tudo que está, aliás, quase nada. Tem muita coisa não lógica. Muita coisa não lógica. Sabe, até mesmo pessoas que falam mal da Globo, que falam isso, que falam aquilo. Eu não admiro a Globo, mas eu também acho que não é tudo o que falam. E dizem, pastor, você não tem ideia. Uma hora dizem, a Globo está atacando tal candidato. Outra hora diz que ela está apoiando tal candidato. Outra hora diz que aquele outro candidato, agora a Globo está... Decidam-se. A Globo, como qualquer outra indústria, é um labão. Ela está apoiando a ela mesma. Ela está buscando a ela mesma. Ela tem os seus próprios interesses. E não é diferente de outra rede qualquer. Pode ser mais intenso numa rede, menos intenso em outra rede e tudo mais. Mas saiba do seguinte, fala-se que o governo passado doutrinou, e se vier um governo de outra linha, vai doutrinar também. E o que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, para que pelo menos o povo de Deus creia em primeiro lugar nas Sagradas Escrituras. E quando você crê nas Sagradas Escrituras, tudo o que você ouvir que não é das Sagradas Escrituras, você vai falar, isso não está certo. E você vai obedecer à palavra de Deus. Mas nós precisamos de uma bênção. De uma bênção. De uma bênção que transforme tudo. Porque não pense não. Eu vou falar uma coisa aqui, não me tome por cético ou por pessimista. O que mudam são os ladrões. Eu sei que não vou ouvir um amém a isso, mas o que muda são os ladrões.
Você tira os ladrões velhos, entram ladrões novos. Porque o sistema todo da nossa nação, e não só da nossa nação, está feito para isto. E quando você entra lá dentro, os homens que são íntegros, os homens que são corretos, que entram lá dentro, enfrentam uma luta terrível. Terrível. Eles são isolados, nada do que eles desejam fazer. Como eu disse aqui, não basta orar por quem estará no executivo. Nós temos que orar por esse bendito legislativo. Que Deus transforme. Que Deus faça o que tiver que fazer. Se tiver que cair um meteoro lá, que Deus me perdoe, né? E ele vai, não haverá renovação. Se cair um meteoro lá, vai ter renovação de um jeito ou de outro. Eu não estou pedindo para Deus matar ninguém, pelo amor de Deus. Tá? Mas eu digo o seguinte, meus amados irmãos, se nós começarmos a crer, imagine você começar a crer, e seja feito conforme a tua fé. Você começar a crer que um juiz iníquo, e eu não estou acusando juiz nenhum, eu estou falando do juiz iníquo da Bíblia, julga a minha causa, julga a minha causa. Gente, aquela mulher, para mim, é uma loucura aquela mulher, porque ela vai pedir para um juiz iníquo. Isso quer dizer que ele era o quê? Perverso, que ele era mau, que ele se vendia, e ele julga a minha causa. É um juiz que eu não queria que julgasse a minha causa, de jeito nenhum, é um juiz iníquo, mas ela cria tanto. E ela afirmou tanto, porque Jesus está falando lá de uma postura de fé, Jesus está falando de oração. E olha, e tem gente que pega aquele texto e diz o seguinte: você tem que insistir com Deus, porque se você não insistir com Deus, Deus não te atenderá. O que Jesus disse não foi que você tem que insistir com Deus. O que Jesus disse é que se uma mulher insiste com um juiz iníquo, que não teme a Deus e não teme aos homens, e ele atende à insistência dela, muito mais Deus atenderá a nossa oração, porque com Deus você não tem que brigar com Ele para Ele te atender, você tem que ter fé e Ele te atende. Se você tem fé, a Bíblia diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, e veja bem, isso eu não estou dizendo que você não deve orar, e orar muito, e orar com insistência. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você convence a Deus insistindo com Deus. Porque você pode insistir com Deus com a oração errada quantas vezes quiser, porque Deus não vai te atender. Deus não vai atender uma oração errada. Eu conheço gente que orava e dizia assim: Senhor, mata fulano. Mata fulano. Porque Deus já me revelou que eu vou casar com a fulaninha que ele é casado. Então mata ele, Senhor, mata ele. Sabe quando é que Deus vai atender isso? Nunca. É capaz de matar quem é que está pedindo. Aí fala, você quer tanto que morra alguém? Vai morrer você. Porque quem merece. Porque tem gente que ora de uma maneira louca. Meu amigo, pastor Osias, teve um rapaz que chegou e disse: eu quero orar, eu te admiro, Osias, eu admiro a tua vida, eu admiro tudo que você tem. Deu a mão para ele, Osias deu a mão para o outro. Vamos orar junto. Oh, Senhor, eu admiro Osias, tudo mais. Oh, Senhor, eu quero ter uma vida como a de Osias, eu quero ter a vida do Osias, eu quero que Osias morra, eu quero casar com a mulher do Osias. Osias olhou para ele e disse: você espera que eu diga amém a isso? Você é um louco. E tem que ser louco para dizer para o pastor Osias, com o tamanho que o pastor Osias tem, dizer que eu quero que você morra, eu quero casar com a tua mulher, quero ser pai dos teus filhos. Gente da igreja. Gente da igreja. Isso é gente da igreja. Ou nós vamos crer que Deus é mais poderoso que tudo isso. E eu não estou falando mal da igreja, por favor, isso não é só gente da igreja, é um maluco dentro da igreja, porque isso é louco, isso não é uma pessoa sã, é uma pessoa louca. E a igreja é um lugar que está aberta a todo mundo, e nem o louco errará o caminho, mas a Bíblia não diz em momento nenhum que o louco, que não vai errar o caminho, deixou de ser louco. Então tem uns loucos no nosso meio, e às vezes são muitos. Tá? Às vezes você olha assim, parece que a igreja é um grande hospício,
E eu não estou querendo te ofender, pelo amor de Deus. Mas nós precisamos crer num sobrenatural. Ou Deus é Deus, e nós somos o seu povo. Deus é Deus. E Deus não está limitado por nada. Por nada. Podem mudar o acordo 10 vezes. Podem mudar as circunstâncias 10 vezes. Pode esse dólar disparar, pode a economia ir para lá, pode... Não, pode tudo. Mas Deus vai nos abençoar. Porque, gente, olha, eu vou dizer uma coisa. A quem aflige o dólar disparar é quem não tem dólar. É verdade ou não? A mim pode afligir, se eu tenho que viajar e o dólar dispara. Mas você acha que essa gente aí, que tem não sei quanto e tem dinheiro fora, você acha que eles estão preocupados? Tem muita gente que está torcendo, desejoso que a coisa piore, porque quando piora, melhora para eles. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio que Deus vai fazer algo. Eu creio que algo... o que eu pedi ao Senhor, e o que o Senhor me colocou um peso no coração, é me converter, é me arrepender dos meus maus caminhos, orar a Ele, e Ele vai atender. É a palavra que diz, ainda que eu feche os céus, de maneira que não chova, como se eles fossem feitos de ferro, ou de bronze. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei do céu as suas orações e eu sararei a sua terra. Deus vai sarar os nossos políticos. Pelo amor de Deus, esse vai ser um dos maiores milagres da humanidade. Deus vai sarar os nossos políticos. Imagine os nossos políticos, de repente, votando e votando certo. E todo mundo falando, nós não entendemos por que eles estão votando certo. Mas eles votaram certo. Imagine, Deus é capaz de dobrar qualquer faraó. Deus é capaz de vencer qualquer nação. Deus é capaz de transformar toda e qualquer realidade. Os profetas chegavam e davam a palavra que vinha do Senhor e diziam, olha, você vai voltar para a tua nação, você vai ser morto ali e outro vai reinar no teu lugar. E era um rei estrangeiro. O rei olhava para o profeta e dizia, do louco. Chegava na nação, era morto e outro reinava no lugar dele. Deus muda toda a realidade mundial para abençoar um filho dele. Que seja um. Deus é capaz de mudar todo o contexto geopolítico, social, econômico do mundo inteiro. Eu quero dizer uma coisa, Ele é Deus e Ele não deixou de ser Deus. De alguma maneira nós temos que voltar a crer numa simplicidade, numa fé simples. Isso não quer dizer que eu não tenha que fazer a minha parte, isso não quer dizer que eu não tenha que trabalhar, isso não quer dizer que eu não tenha que me esforçar. Jacó trabalhou, Jacó fez o que ele tinha que fazer, Jacó cuidou como ele tinha que cuidar do rebanho, Jacó fez tudo o que era necessário fazer e Deus o abençoou. Eu não tenho ideia como está a vida de cada um. Como estão as suas finanças? Como estão as suas perspectivas de futuro? Eu sei que os dias, como a Bíblia diz, são maus. Os dias não são bons. Alguns de nós sabem administrar as coisas melhor, outros de nós, infelizmente, não administram tão bem as coisas.
Mas todos nós temos algo que nos diferencia. Nós temos a bênção de Deus. Nós temos a bênção de Deus. É bom sabermos, e a Bíblia nos ensina a como devemos administrar, a como devemos caminhar, a termos prudência, a fazermos as coisas sabendo que dias maus virão. A Bíblia fala todas essas coisas. Todas essas coisas a Bíblia nos fala. Mas existe uma coisa chamada bênção. E nós temos que crer nisso. Nós temos que crer na bênção que vai de geração em geração, na bênção que se manifesta em todas as famílias, na bênção que se manifesta na tua vida. Olha, de hoje em diante nós vamos tomar posse do poder criador do terceiro dia. Isso foi criado. A produtividade foi criada. A terra existia, e vamos dizer, era uma terra estéril, sem produtividade, até Deus decretar, produz a terra. E não havia homem para cuidar da terra, mas a terra se tornou produtiva. A terra produziu. E meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que a tua vida vai ter a bênção do poder criador do terceiro dia. Que essa igreja vai ter a bênção do poder criador do terceiro dia. Que a nossa nação, eu estou orando pela nossa nação, vai ter a bênção do poder criador do terceiro dia. Essa nação vai ser produtiva, essa nação vai ser rica, essa nação, independente de quem esteja no executivo, no legislativo, no judiciário, se o povo de Deus, e nós dizemos que somos povo de Deus, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e orar, Deus vai atender a nossa oração e vai sarar a nossa terra, vai sarar a nossa economia, vai sarar a nossa agricultura, vai sarar. Olha, a visão que Deus me dava era uma terra explodindo em vida. Nós orávamos aqui e eu vi exatamente isso. Imagine algo numa velocidade extraordinária, distante, um caminho que você percorre e todo lugar brotando, surgindo, e tudo isto de uma forma pronta, rápida. Eu peço que haja realmente um milagre. Um milagre. Veja, quando Jesus caminhou no nosso meio, havia pessoas, como aquele homem, 38 anos aleijado. E bastou uma palavra de Jesus, e aquele homem andou. Havia aquele cego de nascença, que não sabemos a idade que tinha, mas tinha tanto vida como cego, tanto quanto ele viveu até o presente momento. E Jesus ministra aquele homem cego de nascença, aquele homem que não ficou cego por agentes externos. Ele nasceu cego. E aquele homem passa a ver. Aquele homem não começou a ver. Aquele homem viu. É diferente. Ele começou a ver melhor. Não, aquele homem viu. O leproso não começou a ser limpo. O leproso foi limpo. Então foram bênçãos e milagres, coisas
imediatas. E nós precisamos que esta realidade, que o Senhor coloque a mão sobre a nossa nação enferma, e o Senhor cure a nossa nação, cure a nossa economia. Quando diz eu sararei a sua terra, não é eu começarei a sarar a sua terra, eu sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra. Então, saiba do seguinte, Deus é que sabe o melhor. Deus é que sabe, e o futuro, a Bíblia diz, pertence ao Senhor. Eu não tenho ideia muito, o futuro é uma coisa que não é que seja tão incerta, embora haja um grau de incerteza quanto ao futuro. E graças a Deus que existe, porque o futuro é moldável. Ele pode ser mudado, ele pode ser transformado. Imagine que o futuro fosse algo ditado, certo. Que terrível seria isso. Na vida de quem está bem seria maravilhoso, e na vida de quem está mal seria o desespero de toda a sua existência. O futuro é algo que pode ser transformado. O futuro pertence a Deus, mas transformar o futuro, eu diria, está em nossas mãos. Deus coloca isso em nossas mãos. Nós trabalhamos no presente para podermos definir um futuro. Mas quando você tem Deus te abençoando, você tem um futuro garantido, porque Deus está te abençoando. Maior é o que está em nós, é o que a Bíblia diz, do que aquele que está neste mundo. Meus irmãos, eu trago uma palavra de esperança, eu trago uma palavra de fé, eu trago uma palavra que é uma palavra tanto para mim quanto para você, é uma palavra para todos nós. Eu trago uma palavra dizendo o seguinte: coloque os teus olhos no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e você vai ver que a tua vida vai ser abençoada. Eu não estou querendo dizer uma coisa triunfalista, que não importa o meu comportamento, importa o que eu faça. Você não tem um sucesso a qualquer preço, fazendo qualquer coisa. Não, o que importa é o resultado. Não, o resultado não é o mais importante. Hoje pela manhã nós falamos até mesmo sobre conserto. Conserto significa com o certo. Você não pode consertar algo com o errado, senão não é conserto. Se você tem que consertar, você tem que consertar com o que está certo. Você não pode consertar com o que está errado. Tem muita gente tentando consertar vidas, consertar coisas com coisas erradas. É maquiavélico. O que importa é o resultado. Não importa os meios que você usa. Não importa as coisas que você faz. Não, isso importa. Isso é importante. Nós somos bíblicos. Nós somos do Senhor. Nós temos que ser bons. Essa filosofia atual, né, pós-modernista. Eu gostei muito que Lamartine, um amigo meu, colocou sobre um filósofo judeu falando do pós-modernismo, do que é o pós-modernismo. E diz que o pós-modernismo é semelhante a dois homens que estavam velejando e chegaram à Inglaterra e foram até um pub inglês e tomaram tudo e mais alguma coisa e saíram completamente bêbados e desorientados. E estavam tão desorientados que, encontrando um policial, aqueles policiais severos ingleses, aqueles policiais ingleses bem firmes, disseram: você poderia nos dizer aonde nós estamos? E o policial, olhando para eles, vendo que eles estavam completamente embriagados, disse: vocês sabem quem eu sou? Ao que um dos bêbados fala ao outro: e a coisa está preta. Nós não temos ideia de onde estamos e este nem sabe quem é. Isso é o pós-modernismo. Isso é o pós-modernismo. Ninguém sabe nem onde está, nem quem é.
porque tudo é válido. A identidade, as coisas axiomáticas, os valores, os princípios da verdade são todos contestados. Então, tudo é válido. Meus irmãos, nós temos a palavra do Senhor, que passará céu, passará terra, mas a palavra do Senhor não passará. Nós não somos nem da modernidade, nem da pós-modernidade, nem da antiguidade, nós somos da eternidade. Da eternidade. Nós temos a palavra eterna, e essa palavra é viva, essa palavra é santa. E não só viva e não só santa, ela é eficaz. Ela é eficaz, ela se cumpre na nossa vida. Você deve ler todo dia a palavra e deve olhar aquela palavra e dizer, essa palavra é real para mim. Se ela não é real para os outros que não creem, ela não é real para os outros, mas para mim ela é real. Eu vivo essa palavra, eu viverei essa palavra. Eu quero de agora em diante. E isso você pode trazer para a tua casa, isso você pode trazer para a tua família, isso você pode trazer para a tua economia, isso você pode trazer para tudo. Produz a terra. E a Bíblia diz, e imediatamente a terra se tornou produtiva. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir. Essa não é uma palavra que você tem que se falar e explicar muito. É uma palavra que apenas necessitamos crer. E se nós crermos nessa palavra, crermos no favor, na graça, na multiforme graça. A palavra multiforme, ela é literalmente no grego, na multicolorida. Porque isso significa que não importa a cor que esteja na tua vida, Deus tem uma cor que combine com a tua vida. Uma cor que responde ou corresponde à cor da tua vida, que traz a solução, a multiforme graça, que se manifesta na multiforme sabedoria de Deus. Deus tem uma bênção para todos nós. Deus Todo-Poderoso, eu quero orar, Senhor, pelos presentes e pelos ausentes. Há muitas pessoas que viajaram, muitas pessoas não escutaram essa palavra, mas que essa palavra alcance-os. Nós hoje aqui tomamos, esse grupo toma posse desta palavra para a vida de todos nós que fazemos parte dessa comunidade em Cristo, desta igreja, para a tua igreja. E nós tomamos posse dessa palavra para a nossa nação. Nós nos atrevemos. Como disse Jacó, se tu fores comigo, se o Senhor for conosco e nos guardar, e não nos faltar o que vestir, o que comer, então de tudo que o Senhor nos der, nós daremos o dízimo. Há uma bênção. Que a bênção de Jacó esteja hoje na vida de todos nós aqui. Na minha vida, na vida de todos nós. Que o Senhor traga a bênção do terceiro dia, o poder criador, o produzir, a terra ser produtiva. Que tu tragas isto sobre a nossa nação. Que tu tragas isto, Senhor, sobre a nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Ora, Deus pode fazer coisas extraordinárias.
Eu não sei o que o Senhor fará, o que o Senhor abençoará. Mas eu sei que o Senhor estará abençoando a nossa nação. Sabe, eu imagino, sou eu não estou dizendo que Deus disse isso, eu imagino. Deus pode fazer surgir campos e mais campos de petróleo. Deus pode fazer surgir lugares e mais lugares com riquezas naturais, como pedras preciosas, como ouro, como prata, como platina. Deus pode fazer surgir uma produtividade no campo de superávites impressionantes, de todas as culturas, de todos os plantios, de todas as formas. Deus pode abençoar a nossa nação, trazendo enriquecimento à nossa nação, apesar do desmando, apesar do desgoverno, apesar da corrupção. Meus irmãos, eu vou dizer algo a você, nunca faltou o que fosse necessário ao ministério de Cristo. Não obstante, o homem que cuidava das finanças ser um ladrão. Então, se isso, sabe, eu acho que Cristo entendia bem do que era quem administrava as finanças ser um ladrão. Porque era o que era Judas Iscariotes, ele era um ladrão. Apóstolo de Jesus e ladrão. Mas nunca houve falta. Nunca houve falta. Nunca houve falta para o ministério. E eu não estou dizendo que todo mundo que administra os recursos é ladrão, não. Eu estou dizendo que, no caso, Judas, porque não sou eu que digo, João diz que ele era ladrão, que Judas era ladrão, que entrava o dinheiro na bolsa e a mão de Judas entrava junto e tirava o dinheiro. Isso é ladrão. Era o que Judas era. Judas era ladrão, mas nem assim faltou. Eu não sei, nós estamos cercados, nós estamos numa situação, mas eu quero declarar uma loucura. Não importa, maior é a bênção de Deus que toda essa roubalheira, no nome de Jesus. Eles não vão conseguir, você dirá, pastor, isso é impossível, eles conseguem. Mas Deus vai abençoar. Deus vai me abençoar, Deus vai te abençoar, e nós vamos prosperar. No deserto, nós veremos frutificar, nós veremos chuva no deserto, nós veremos bênção do Senhor. Eu, quando estive agora no Nordeste, não vi uma nuvem no céu. Eu disse, Senhor, isso não é possível. Isso não é possível. Não uma nuvem, eles falaram para mim, um tempo absurdo que não chove na região, a seca como está. Eu disse, Jesus, muda a realidade da nossa nação. A igreja brasileira já falou demais de maldição. Vamos começar a falar do que pode mudar. Maldição não muda, maldição só piora. Vamos começar a falar de bênção. Vamos começar a falar de bênção. Porque a igreja merece, porque é isto, porque é aquilo, porque rouba, porque são os abortos, porque são aquilo outro, e assim por diante, porque somos uma nação idólatra, por causa da prostituição, tudo isso gera maldição, mas a bênção de Deus é maior que toda a maldição. A bênção de Deus vai triunfar. Eu não sei quanto eles produzem de maldição, mas cabe a mim produzir muito mais de bênção. E a igreja não tem que ficar olhando a maldição, a igreja tem que olhar a bênção. E a igreja tem que ter uma palavra de bênção, e a igreja tem que abençoar, e tem que abençoar tanto. Se estão amaldiçoando e amaldiçoando sem parar, eu vou abençoar e abençoar sem parar. Caminhe pela rua, erga a sua mão, abençoe. No seu trabalho, abençoe o teu trabalho. Não só trabalhe, diga, eu abençoo esse trabalho. Eu tenho que prosperar aqui dentro, eu tenho que subir aqui dentro, tem que ter bênção aqui, ou então eu estou mal. Porque se o trabalho não tiver bênção, e se o trabalho fechar, eu perdi o trabalho.
Então, eu vou orar inteligentemente, eu vou orar, abençoa o meu trabalho, eu quero passar pelas ruas, eu quero decretar a bênção. Gente, você não tem visto tanta miséria, tanto horror, tanta gente na rua, tanta fome. Vamos fazer igual como os crentes fizeram na Coreia. Eles andavam de quê? Eles andavam de bicicleta. E eles levantavam a mão dizendo, abençoa, 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 abençoa. E hoje, está abençoado? Está. Está abençoado. Está abençoado. E aqueles que andavam de bicicleta, e eu não estou querendo incentivar a sua ganância, não, mas aqueles que andavam de bicicleta, hoje andam de carro. Por quê? Porque eles abençoaram. E quando você abençoa, a bênção volta para você. Ela volta para você. Porque se você abençoa tudo ao seu redor, o seu redor fica abençoado, você está abençoado. Então, prepare-se para viver bênção. No nome de Jesus Cristo. Amém?